A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo e chegamos ao final do terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que teve o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista desse trimestre foi o pastor Clayton Ivan Pomerenig, pregador, professor e conferencista. A lição, nossa última lição de hoje, tem um tema: o cativeiro de Judá. O textuário nos diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 18 ao 20 e capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Pegue papel e caneta, nossas referências que aparecerão aqui no vídeo. E vou agradecer você que se inscreveu nesse canal, nos dando uma oportunidade para estar levando a palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. A introdução da revista nos diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nessa lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Então, nessa lição, como vocês sabem bem a história do povo de Israel e do Judá antigo, do Antigo Testamento, Oséias foi o último rei das 10 tribos de Israel. Ele era o rei quando os israelitas foram alcançados e dispersos pelos assírios em 722 a.C. Em sua derrota e queda final por todos os seus caminhos maus e iníquos, certo? Quem foi o último rei das tribos de Judá e Benjamim? Foi Zedequias. O que aprender com a triste história do rei Zedequias? Primeiro vamos relembrar alguns dos principais fatos sobre o rei Zedequias e em seguida considerar as lições a serem aprendidas de sua história na Bíblia. Para começar, dificilmente pode haver uma história mais triste e horrível na Bíblia do que do rei Zedequias. E absolutamente crucial, se sabemos o que é bom para nós, aprender como ela é de verdade. Tópico 1, o declínio espiritual de Judá. Subtópico 1, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam exercendo as medidas de Deus. Então, o limite da paciência de Deus chegou. E aí vem a ira. E Jeremias e outros profetas disseram a eles que a aliança com um Egito decadente era uma esperança vã, pois o Egito não poderia salvá-lo de uma Babilônia forte e ambiciosa que havia conquistado a Síria e agora estava flexionando seus músculos no leste, mas os líderes de Judá não deram ouvido aos profetas. Subtópico 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio.
O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia uma discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Os erros dos profetas foram detalhados nos versos 16 ao 22 de Jeremias, capítulo 23. Suas profecias vinham de seu próprio coração e não de Deus. Eles deram mensagem que as pessoas gostaram de ouvir, dizendo-lhes que seus caminhos pecaminosos estavam tudo bem. Subtópico 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profeta. A situação de Judá é muito triste da realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nossos corações, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, o que ocorreu? Com exceção de Josias, todos os reis de Judá, durante o ministério de Jeremias, eram homens indignos sobre os quais o país sofreu gravemente. Mesmo durante o reinado de um rei anterior, o ímpio Manassés, o culto a Baal foi restaurado entre os judeus e foi introduzida a adoração dos planetas celestiais, de acordo com os ditames das religiões assírio-babilônica. Jeremias, portanto, encontrou idolatria, adoração nas montanhas e práticas religiosas pagãs desenfreadas entre seu povo. Ídolos pagãos estavam no templo. Você vê isso em Jeremias 32, versículo 34. Crianças foram sacrificadas a Moloque e Baal foi especialmente invocado como a divindade pagã usual. A adoração da Rainha do Céu também deve ser mencionada. A corrupção do culto religioso da nação foi e é claro, acompanhada por todo tipo de imoralidade e injustiça contra as quais o profeta tinha continuamente testemunhado. Os pobres foram esquecidos. Jeremias foi cercado por todos os lados por uma apostasia quase total. Mas havia profetas profissionais também, em grande quantidade ali. Nunca devemos pensar que a ira de Deus não virá por causa de nossos pecados. Nunca devemos pensar que Deus não iniciará seu julgamento conosco. Não estamos escapando, não estamos imunes com nossos pecados. Ninguém está imune dos seus pecados. Esta é a mensagem. Para alguém pensar que Deus não julgará uma pessoa por causa de seus pecados, simplesmente não leu e pensou sobre as Escrituras. Deus é justo e julgará pelos pecados. É importante refletirmos sobre essa verdade. Essa não é só uma verdade do Antigo Testamento, mas é declarada novamente sob a aliança de Cristo. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Tópico 2. A obstinação de Zedequias e a sua queda. Subtópico 1. A teimosia de Zedequias.
Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. O que ocorreu? O rei da Babilônia nomeou Matanias, que mudou seu nome para Zedequias como rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei. A Bíblia nos diz que em 2 Reis, capítulo 24, versículo 17, que em Jeremias 37, que o rei Nabucodonosor da Babilônia, quem realmente fez Zedequias o próximo rei de Judá. Foi ele. Isso imediatamente nos diz que a essa altura o povo de Judá já havia se tornado mais ou menos um povo cativo, sujeito aos babilônicos. O rei Nabucodonosor da Babilônia o instalou como rei e o forçou a fazer um juramento de fidelidade, jurando nunca se rebelar contra ele. Foi também uma época de declínio moral, espiritual e político em Judá. E Zedequias provou que ele não era um líder forte, estável. Na verdade, o que precisamos saber mais é que Zedequias provou ser outro rei ímpio. Ele reinou 11 anos. E este triste resumo de seu reinado, a saber, ele fez que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante Jeremias, o profeta que falava da boca do Senhor, mas endureceu-se, endureceu seu coração, mas não querendo voltar ao Senhor. Mas para dizer a verdade, não sobrou muito de Zedequias para governar. O reino foi praticamente despojado de sua riqueza. Todos os valentes soldados, artesãos, habilidosos e sábios estadistas e conselheiros foram levados embora. E Zedequias foi deixado para um rei fantoche sobre uma nação destruída, que cambaleou sob o terrível julgamento de Deus. Subtópico 2. Surdos aos avisos do profeta. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estava tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase que aniquilados. Por 9 anos, Jeremias disse a Zedequias para voltar-se ao Senhor, para não adorar os ídolos, para fazer que o povo também parasse de adorar os ídolos. Ele disse ao rei para permanecer fiel à Babilônia, na promessa que fez, que Deus estabeleceria de novo Zedequias se ele obedecesse, mas ele recusou. Simultaneamente, enviados do Egito prometeram a Zedequias liberdade para reinar e liberdade para se pagasse tributo a esse e fizesse um juramento, que se rebelasse contra a Babilônia. Então o faraó e seu exército deram apoio a ele, querendo derrotar Nabucodonosor, que não funcionou. Os conselheiros da corte de Zedequias aconselharam a rebelião e pode até ter ameaçado o trono de Zedequias, e se ele recusasse apoiar o faraó. No entanto, ele também se recusou a ouvir o Senhor falando por meio de Jeremias. Zedequias ficou desconsolado com a ideia de perder o que tinha, mas descontente com seu governo, embora fosse rei de Judá. Ele não agradeceu a Deus todos os dias por suas bênçãos incríveis, nem confiou e obedeceu ele com alegria durante a provação da vida, ouvindo apenas as vozes do mal, dia após dia, mais preocupado com o que a sua corte e seu exército faria com ele do que com o que Deus havia feito e faria. Zedequias se rebelou. O rei foi
infiel a Nabucodonosor, infiel a Jeremias, infiel ao povo e infiel a Deus. Isso nos faz pensar quem estava ouvindo em vez de Deus. Quem ele estava ouvindo, quem ele estava temendo, em quem nós também confiamos ao enfrentar o desafio da vida. Será que nós obedecemos alguém? Quem estamos traindo pelas escolhas que nós fazemos? A única coisa que o rei Zedequias tinha que fazer era cumprir a promessa feita a Nabucodonosor, pagando os tributos, que no tempo oportuno Deus iria dar o escape a ele e à sua nação. Mas ele preferiu se unir a Faraó, ao Egito, ao mundo, para se rebelar contra Nabucodonosor, e a ira de Deus foi permitida sobre a vida dele. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônicos, e forte e imponente a cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Era ali que Deus habitava, era ali que o Senhor habitava. E Nabucodonosor mobilizou seu exército e marchou em direção a Jerusalém, chegando em menos de um mês ali. Ele destruiu acampamentos e obras de defesa ao redor da cidade e se preparou para um longo cerco. Os conselheiros de Zedequias garantiram ao rei que os babilônicos nunca viriam, ou se viessem, que seriam derrotados. Zedequias chamou Jeremias ao palácio, ele estava na prisão, e pediu ao profeta que orasse por ele e pelo povo. O profeta também pediu para ser libertado da prisão, e Zedequias libertou Jeremias. Enquanto isso, o faraó marchou até Tebas para atacar Nabucodonosor. Os babilônicos romperam o cerco, voltaram-se e lutaram contra os egípcios. Zedequias e seus conselheiros pensaram que talvez Faraó fosse seu libertador, como ele havia prometido. Os conselheiros do rei se parabenizavam por suas ações e decisões, mas Jeremias previu um desastre. Deus se opôs a Judá por seus pecados, e Jeremias profetizou que, mesmo que o exército babilônico fosse esmagado e reduzido e alguns homens feridos, Jerusalém seria destruída. Sua única esperança era o arrependimento. Os oficiais da corte, militares, aqueles que pressionaram o rei para entrar nesse combate, odiavam Jeremias. Eles pediram permissão ao rei para matá-lo. O rei, que acreditou no profeta e o chamou pedindo ajuda para socorrê-lo, concordou com a sua execução. Jeremias foi jogado em uma cisterna, onde afundou na lama. Uma morte angustiante por asfixia ou desidratação não estava longe de acontecer. Um dos poucos homens fiéis da corte do rei, Ebed-Meleque, o etíope, disse isso a Zedequias. O rei reverteu-se novamente e homens adicionados para resgatar o profeta Jeremias, e ele foi levado na presença do rei. Faraó e Nabucodonosor entraram em confronto e Faraó foi esmagado. Os egípcios fugiram de volta para o Egito e os babilônicos voltaram para sitiar Jerusalém. Zedequias não conseguiu encontrar ninguém para libertá-los agora. Ele estava descontente com o plano de Deus.
A matança, o subtópico 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviram seus próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam e de sede, fome, ninguém podia saciá-las. E a Babilônia e o Nabucodonosor veio com seu exército contra Jerusalém e sitiou ali, ficou 18 meses. Eles pensaram que os muros de Jerusalém poderiam protegê-los, mas o rei Nabucodonosor simplesmente os matou de fome. Ele circulou a cidade, cortou o suprimento de água, cortou o suprimento de comida, ele simplesmente fez eles morrerem de fome. A descrição da destruição do povo de Deus é quase insuportável para ler. Os bebês e crianças estavam morrendo de fome e de sede nas ruas. Os ricos agora estavam morrendo nas ruas também. Seu castigo é maior do que Sodoma, porque para Jerusalém há muitos deixados nas ruas até morrerem. Seus corpos estavam enegrecidos, da sua pele enrugada até os ossos. Mulheres compassivas agora estão comendo seus próprios filhos, porque a situação é terrível. O Senhor derramou toda a sua ira contra o seu povo, por causa de não ter o arrependimento. O versículo 13 é o centro desse lamento. Observe que o autor está refletindo sobre o motivo pelo qual tudo isso aconteceu com eles. Ele diz: isso foi pelos pecados de seus profetas e as iniquidades de seus sacerdotes. Quando os generais babilônicos estavam dentro das muralhas de Jerusalém, somos informados que Zedequias, os príncipes e suas famílias escaparam em segredo por conta própria. Em Ezequiel 12:12, aprendemos que provavelmente foi no escuro da noite que eles fugiram. Parecia que eles fugiram no começo, mas depois foram capturados cerca de 40 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, perto de Jericó. As tropas babilônicas de Nabucodonosor conquistaram Jerusalém e destruíram tudo, incluindo o Templo de Salomão. Os líderes da corte do estabelecimento militar e religioso de Zedequias foram elevados. O rei observou os soldados babilônicos massacrarem seus filhos. Então esses mesmos soldados arrancaram os olhos de Zedequias. Além disso, somos informados de que o cego Zedequias foi acorrentado e conduzido como um criminoso à Babilônia, como um espetáculo público do que acontece aos rebeldes. Lá ele foi colocado em uma cela de prisão, onde também morreu, de acordo com Jeremias 52, versículo 11. Que final triste que a gente vê aqui, trágico para a vida de Zedequias. Ele ouviu sem dúvida também as notícias da destruição total de Jerusalém, do templo e da cidade. Ele descobriu tarde demais, da maneira mais dolorosa e vergonhosa, o que Jeremias vinha dizendo o tempo todo. Subtópico 3, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias, que Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades que enfrentaremos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. No capítulo 3 de Lamentações, antes de declarar
a incessante misericórdia de Deus, as misericórdias renovadoras. Ele mostra a cada dia a grande e a fidelidade do Senhor. O profeta Jeremias está em meio a circunstâncias terríveis de desespero, ruína, angústia, amargura, inquietação, cansaço e muito mais. Seu estado emocional é nítido e sua avaliação de sua vida é honesta, poderosa, descrita de maneiras que nos fazem sentir na dor, no tormento. No versículo 1, o profeta descreve que ele é o homem que viu as aflições. Esse termo em hebraico carrega a ideia de compartilhar e experimentá-lo, mesmo no presente. Isso caracteriza seu sofrimento como generalizado e persistente. Ele também se sente abandonado por Deus e atribui sua dor e angústia e tormento ao Senhor. No versículo 2 ao 20, Jeremias lamenta que seu sofrimento seja como se seus ossos fossem quebrados e seus órgãos internos perfurados e destruídos por flechas. Não só isso, mas ele está no escuro. Deus o excluiu e o cercou. Suas orações ficam sem resposta. Esta é a avaliação mais sombria que você encontrará nas Escrituras. Mas no versículo 14, lemos que o profeta também é alvo de zombarias e piadas. Sua reputação é destruída, assim como sua estatura e orgulho. O versículo 16 sempre pareceu uma descrição de palavras dolorosas vividas. Seus dentes estão quebrados, como cascalho, seu corpo pisoteado na poeira. Não há paz, nem prosperidade, apenas dor e agonia constantes que ele não consegue esquecer ou fingir que não existe. Nos versículos 19 ao 20, resume a descrição delineada nas linhas anteriores, deixando claro que isso não cederá, não será amenizado e não pode ser negado. Ele está preso e o profeta lamenta. Mas lembro-me disso e, portanto, tenho esperança. O amor constante do Senhor nunca cessa. Sua misericórdia nunca termina. Eles são novos a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A fé de Jeremias é que o Senhor e que ele nunca cessa e suas misericórdias não têm fim. Eles são renovados todas as manhãs para quem permanece sempre ali, fresco para nós e para Israel também. Então não precisava temer. Suas circunstâncias atuais podem ser terríveis, mas seu futuro está assegurado. O Deus de Israel estão unidos em um relacionamento de aliança e Israel pode confiar que Deus será fiel a esse relacionamento. Jeremias está descrevendo toda a dor e a angústia que ele vivenciou e estava vivenciando naquele momento. Mas ele tem uma esperança, uma fé, que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Se renovam todas as manhãs as misericórdias do Senhor em nosso favor. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada. Conclusão na revista. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Mas, graças a Deus, não é o fim da história. Deus continuou trabalhando. E por quê? Apesar do mal, apesar da pecaminosidade da humanidade, Deus continuou a amar e cuidar. Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas. Ele prometeu ao rei Davi que haveria um filho para governar e haveria aquele que seria conhecido como o filho de Davi, aquele que seria conhecido como o filho do homem, aquele que seria conhecido como o filho de Deus, conhecido como o rei dos reis. O rei Zedequias apagou as luzes, mas viria o rei Jesus, que é a luz do mundo.
Que trimestre maravilhoso que nós tivemos, não foi? Graças ao Senhor, conseguimos encerrar mais um trimestre. Eu espero que você tenha conseguido ensinar seus alunos, aprendido muito através dessa revista, aprendendo com os ensinamentos divinos no período desses reis. Mas aprendemos também que a fidelidade do Senhor, as misericórdias do Senhor estão sobre nossas vidas todas as manhãs, todos os dias. Que Deus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe a sua vida, te dê saúde, que te dê livramento todos os dias, que você possa estar ligado na videira a cada dia, não importa as suas dificuldades, as suas falhas. Creia que o Senhor está sempre de braços abertos para te abençoar e te receber. Crerei no Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui no próximo trimestre. Se Ele não voltar, hein? A paz do Senhor a todos.